Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E vamos ver o que a Ana Inês tem para nos dizer aí no resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. Vamos começar a nossa conversa de hoje com uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. O que está acontecendo com as taxas de juros? Fed e o Banco Central do Brasil com decisões importantes esta semana. E vamos ver como esse corte de juros já começou a mexer com os ponteiros da bolsa. Vamos desvendar juntos se isso é bom, ruim e se já pode comemorar. Falando em comemoração, olha só o que está rolando lá fora! O mercado americano nas máximas históricas. Enquanto o Brasil tenta se encontrar, os gringos não param de subir. Será que essa alta tem fôlego? Será que podemos pegar uma carona? Vamos analisar os gráficos para ver o que o futuro nos reserva. Por outro lado, a Europa segue de lado, consolidada. Parece que eles estão em um jogo de paciência. E por falar em paciência, o Trump está de olho neles. Ele está pressionando a Europa para sancionar países que compram petróleo russo. E aí, meu amigo, é que a coisa pode apertar para o nosso lado. Essa pressão pode respingar aqui e trazer novas tarifas para o Brasil. Falando em Brasil, nosso Ibovespa está refugando após o rompimento da semana anterior. Parece que ele tentou ir, mas o fôlego não deu. Vamos analisar os pontos de suporte para ver se ele vai se segurar ou se vai buscar patamares mais baixos. E teve um assunto que fez barulho nas manchetes, mas que na real não fez preço no mercado. A condenação do ex-presidente Bolsonaro. Por que isso não mexeu com o mercado? Já estava no preço. Como vocês sabem, o gráfico contempla tudo. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então agora vamos ver aqui o mapa de calor do mundo, né? Veja que apesar da Europa estar de lado, o mundo está mais verde do que vermelho, né? Principalmente aqui a Ásia, semicondutores, TSMC, Nubank teve um destaque aqui, né? 6% de alta, então continua tudo para cima. E o S&P 500, a semana passada foi a vez desses caras aqui da economia real andarem mais e as magníficas ficarem paradas, né? E essa semana aqui elas começaram a reagir, né? Então Microsoft, Nvidia, Broadcom, a Oracle puxou bastante, né? 25%, Palantir também andou 11%, Tesla fez um belo movimento de 12%, né? E quem voltou um pouco foi a Apple, que tinha subido a semana passada, a Amazon não é muita coisa aqui, mas o Google andou para cima também. Então, assim, isso tudo levou o mercado a fazer rompimento de topos históricos, tanto S&P 500, Nasdaq, Dow Jones e todo mundo, tá bom? E aí mais do mesmo aqui no VIX, né? Continuamos aqui no patamar bem baixo de volatilidade, então não temos grandes movimentos mais da segurança de continuar para cima, né? Os juros do mercado americano caiu mais um pouco, o grande movimento aqui foi na semana passada, né? Mas toda a expectativa agora, na verdade, para essa reunião todo mundo sabe que vai ter corte de juros. O que estão esperando vai ser publicado essa semana aquele gráfico de bolinhas, né? Com as votações de quantos cortes vão ter ainda esse ano, né? Se vão ser 3 cortes, 2 cortes, e também já vai aparecer cortes do ano que vem, tá bom? Então, essa aqui é a grande expectativa do mercado, isso que vai mover. Os juros na Europa subiu um pouquinho, mas continua no mesmo patamar. Reino Unido aqui na mesma, aliás, Reino Unido com manifestações gigantescas lá, com negócio de imigração, né? O bicho tá pegando lá, né? E o Japão continua aqui no mesmo patamar, juros de 30 anos para cima, mas não andou muito, né? Olhando aqui o S&P 500, olha só, mais um rompimento, uma barra com fechamento na máxima, né? E mais um topo histórico, então vou falar o quê, né? Isso daqui tem o destino desse alvo aqui de 6.900 pontos, né? Próximo de 7.000, e ele deve continuar escorregando aqui por esse canalzinho e ir embora, né? A Nasdaq, a mesma coisa, também fez o rompimento aqui, olha, fechou na máxima, ou seja, não tem nada para dizer que esse negócio aqui vai voltar. Não sabemos o dia da manhã, mas trabalhamos com probabilidade, a probabilidade é desse movimento continuar subindo com
e buscar esse alvo aqui quase nos 26 mil pontos, né? O Dow Jones também, ele rompeu, deu uma voltadinha aqui, quando a gente olha aqui em tempos gráficos mais curtos, daqui ainda é um pullback, né? Mas está no topo histórico também, fechou no topo histórico, então está tudo ok. O Russell 2000 ainda não chegou no topo histórico, fez aqui uma semana de doji, mas está muito perto do topo histórico, né? Ou seja, Estados Unidos muito forte para cima, né? A Europa, a Alemanha fez aqui um doji, nós tivemos a manutenção de taxa de juros, mas já está num patamar bem mais baixo que os Estados Unidos, já teve acho que 7 cortes, né, desde que começou o processo, então estamos esperando aqui. A Alemanha ainda continua aqui há bastante tempo nessa consolidação, mas a hora que romper esse negócio vai andar. Já o Reino Unido, com toda a bagunça que está acontecendo lá, teve uma semana de alta aqui, então tem compra. No diário aqui deu compra, né? Falei durante a semana desse Reino Unido, e se romper o topo aqui pelo semanal também tem compra, né? A França continua bagunçado, sem nada para fazer. Já a Espanha fez uma bela de uma semana, então tempos gráficos mais curtos deu compra essa semana, está praticamente no topo histórico, e a Itália já fez aqui o seu 1, 2, 3 no semanal, ou seja, não tem que esperar nada aqui, pode comprar aqui, essa Itália está muito forte também, né? Indo agora para a Ásia, nós temos aqui a China, que a semana passada fez aqui um belo de um movimento, né? Então também fechou aqui, não é máxima histórica, né? A China está bem para trás ainda, mas é um rompimento importante, né? Abre espaço aqui para andar mais. E o Japão, um belo de um rompimento, né? Topo histórico também. Então, olha só, pivô de alta, e esse Japão aqui, desde esse rompimento aqui, nós estamos falando, tem compra nele, estou posicionado nesse ativo aqui, tá? Os mercados emergentes também fizeram um belo do movimento, acompanhando a China, óbvio, né? E o nosso EWZ, apesar de o Ibov ter pipocado, né? Como o dólar perdeu o fundo, ele andou aqui, então fez pivô de alta, né? Tá, querendo ou não, tá indo aqui para cima, né? Tem que acreditar no gráfico. Obviamente, isso daqui ainda tem uma tendência macro de baixa, né? Por isso que a gente desconfia, mas ele tá reagindo, né? Não duvide disso. O petróleo continuou no mesmo patamar aqui, né? Não aconteceu muita coisa. O minério de ferro está tentando reverter aqui, mas olha, semana passada deixou sombra, essa semana aqui praticamente um doji, não dá para inspirar muita confiança, né? O cobre continua aqui nessa bandeirinha de baixa, né? Essa semana foi uma semana positiva. Isso daqui não necessariamente vai acionar, tá? Não são todas as bandeiras que acionam. Ele pode se segurar aqui e começar, por exemplo, a escapar dessa bandeira e depois fazer isso e ir embora, tá? Se ele acompanhar os outros metais, é o mais provável acontecer. Aí nós vemos aqui o ouro, que a semana passada fez um belo rompimento, e essa semana renovou o máximo histórico, então 3.640. Quem não acreditava no ouro, está aí ele mostrando a sua força, né? E a prata também, olha, já quarta semana consecutiva de alta, negociando aqui acima dos $42 e o alvo lá nos 50, né? Então, turma, esse negócio aqui já cansei de falar, tá? Agarra na crina desse cavalo aí do jeito que der, porque é só para cima, tá? Obviamente o preço faz zigue-zague, né? Então você tem que encontrar um stop aí, mais fazer o trade. Mas não perde a oportunidade não, porque a impressora de moeda, ela continua ligada e agora com cortes de juros vai ser mais um indicativo de que os Estados Unidos vai ter que continuar imprimindo dinheiro. Isso significa que se imprime dólar, ele vale menos, e aí tudo que é cotado em dólar passa a valer mais. Então tem essas duas forças nesses metais, tá? Não perca a oportunidade. A platina teve uma semana positiva aqui, ela também está meio derivando aqui, mas acho que é para cima, não tem muita dúvida, né? E eu vou falar uma coisa nova aqui, Palladium, nunca falei desse ativo, tá? Também é um dos ativos aí muito importantes aí para eletrificação e tal, e ele está fazendo aqui um movimento muito bonito aqui de reversão de tendência, né? Então veja que a hora que ele se livrar definitivamente dessa região, né? Aqui essa semana já entrou força compradora, fundo mais alto e tal, vai ter uma compra e tem um espaço gigantesco para andar esse Palladium, tá? O urânio também está aqui, ele está refugando aqui com dificuldade, mas ele está rompendo, né? Ou seja,
tem compra nesse urânio aqui também, tá? Olhando aqui para as moedas, né, nós temos o DXY, continua na mesma, vamos ver se com a reunião do Fed isso daqui dá alguma mexida ou não, se for mexer com corte de juros, isso aqui deveria vir para baixo, né? E o Bitcoin que reagiu, né? Então tá com toda a cara aqui de que ele realmente marcou um fundo mais alto em relação a esse e está vindo aqui para retomar o topo histórico e talvez até romper, né? Então assim, essa escadinha aqui, ela tá muito bonita em direção a rompimento de topo histórico do Bitcoin, tá bom? E falamos dessa compra aqui pelo gráfico diário aí durante a semana. E o Ethereum também reagiu essa semana e está prestes a romper topo histórico também, muito mais próximo de romper topo histórico do que o próprio Bitcoin e está muito forte, tá? Aliás, falando das criptomoedas, eu queria mostrar outra coisa para vocês também. Esse gráfico aqui, o Total 3, é o market cap de todas as criptomoedas, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, que são as maiores, né, dominantes, assim, se destacam demais. Só que o que acontece? Eu já dei 2 compras em altcoins, né? Uma quando fez esse rompimento, várias andaram, outra quando fez esse rompimento, e agora nós vamos ter o rompimento do topo histórico. 1,14 trilhões de dólares em criptomoedas, fora Bitcoin e Ethereum, né? O Bitcoin, acho que... agora não lembro agora o market cap do Bitcoin e do Ethereum, mas de qualquer jeito, isso daqui são todas as outras moedas. Então nós temos várias oportunidades aí que vão começar a surgir, ativos que estão se configurando, né? Então fica de olho para quem opera criptomoedas aí, esse rompimento aqui é muito importante, tá? Indo agora para as magníficas, né? Nós tivemos a Apple aqui, que a semana passada fez um belo rompimento, tal, não sei o quê, e aí o mercado deu uma voltada, mas voltou e acabou fechando aqui, né? Fechando acima desse suporte, né? Então, eu acho que a Apple continua para cima, é um ativo em tendência de alta, não tenha dúvida, né? Então, enquanto ele estiver aqui acima dos 220, é só compra em Apple, tá? A Microsoft está com um cara aqui, ó, deixou um fundinho aqui, né? 1, 2, 3 pelo semanal. Se romper aqui, dá para colocar o pé na água e ela está muito próxima do topo histórico, né? A Microsoft é muito forte, uma das maiores empresas do planeta e tem compra aqui nos 515, alguma coisa assim, né? O stop está claro. A Amazon também está no topo histórico, deu uma refugada essa semana. Se romper topo, tem compra. O Google, não preciso nem falar, semana passada fez um gap gigante por causa da questão lá do processo que eles resolveram, e essa semana aqui continuou para cima, né? Então praticamente chegou no alvo aqui da primeira projeção de Fibonacci deste pivô. Agora deve dar uma paradinha para pensar aqui e ver o que vai fazer, né? Mas está muito forte o Google, né? A Meta, se romper aqui tem compra, não tenho o que falar. A Netflix, essa semana aqui deu uma refugada, né? Precisamos esperar, isso aqui está com cara que vai fazer uma correção ABC, né? E ainda vai vir mais queda. Mas, de qualquer jeito, Netflix continua forte, né? E a Tesla foi o destaque da semana, né? Olha só, falamos aqui durante a semana, né? Fez o rompimento, deu a compra, falamos há bastante tempo que 370 era a compra de Tesla, ela já fechou aqui no 395 e o alvo é aqui nos 490, 500 dólares, né? Então, não tenha dúvida que a Tesla é uma boa opção aqui para você montar nesse ativo, tá? Procura um stop e ele tem aqui pelo menos uns 100 dólares para andar para cima, tá? A Nvidia essa semana fez uma semana positiva, né? E aqui é só esperar o rompimento aqui do topo, né? 185 dólares, rompeu, compra, deixou um stop bem claro aqui nos 160 dólares, coisa tranquila para a Nvidia que ela anda demais, né? Então, no mercado internacional é isso que eu falei, vocês veem que a Europa ainda está, principalmente por causa da Alemanha, né? A Alemanha está de lado, mas você tem o Reino Unido andando, a Itália, a Espanha, a Europa está andando, né? E ela está para cima, está no topo histórico, não tenho que negar. E os Estados Unidos, não tem o que falar, né? Os Estados Unidos já está rompendo o topo histórico, ainda tem a perspectiva de corte de juros e tudo mais. Então vou falar o quê? Só tem compra e tem que estar realmente animado.
e seguir o seu trade system, né? Sempre cuidando com o gerenciamento de risco, tá? Não vai achar que isso daí vai para cima infinito sem fazer pullback, porque aí você pode tomar na cabeça, tá bom? E agora então vamos para o Brasil e tem uma novidade. Eu estou abandonando o Profit Chart e vou fazer meu primeiro vídeo aqui do Brasil também no TradingView, tá bom? Vamos ver se vocês gostam, se não tiver problema, me avisa aí nos comentários. Não faz mais sentido, eu já nem tenho conta mais no Brasil, né? Fico aí pagando o Profit Chart só para fazer os vídeos, não faz sentido. O TradingView resolve muito bem, né? Então, olha só, os DIs brasileiros aqui continuam no mesmo patamar. Nessa semana nós tivemos uma semana aqui de alta, apertadinho, né? Isso daqui é uma consolidação, não aconteceu grandes movimentações. Já o Ibov, olha, ele fez aqui meio que um doji, né? De qualquer jeito, nós ainda estamos aqui acima do topo. Esse aqui é o ponto, né? Se ele perder esse fundo aqui, nós podemos ter uma queda maior vir para cá. Eu acho isso daqui pouco provável, tá? Eu acho que é mais fácil ele se segurar aqui e depois romper, a não ser que nós tenhamos alguma má notícia, porque obviamente com a condenação aí do Bolsonaro, nós sabemos que pode vir más notícias de lá dos Estados Unidos, só é difícil saber o que, né? Porque o Trump tem lá uma caixa de ferramentas gigante para usar e ele usa de acordo com o que ele acha que está na cabeça dele, né? Então é difícil prever isso daí. Pode vir qualquer coisa. E aí pode vir coisas menos mal, né? Como pode vir coisas bem ruins, né? Então estamos aí à mercê desse negócio, infelizmente, né? Olhando aqui o índice no diário, ele também, olha, ele está para cima aqui, né? Mas deu essa voltadinha. Aliás, aqui eu estou no semanal, deixa eu colocar aqui agora no diário. Então, olha, o diário, ele está para cima, né? Na sexta-feira deu essa voltadinha aqui. Enquanto ele não perder este fundo, principalmente esse, ok, nós estamos trabalhando aqui acima e deve continuar para cima, né? Então não tem problema, a tendência ainda é de alta, tá? Só cuidado que pode ter correções. Então, desde que você trabalhe com stop, gerenciamento de risco, não tem problema, não vai deixar de fazer o trade por causa do Trump, tá? Já o dólar, olha, perdeu o fundo aqui, né? Então vamos olhar aqui no semanal, importante, veja que nós temos aqui uma perda de fundo aqui muito importante, né? Então tem espaço para esse negócio aqui vir lá para os 5.200, 5.250, alguma coisa assim, né? Olhando aqui no gráfico diário, a mesma coisa que nós estávamos vendo, né? Então isso daqui vem numa tendência de baixa, zigue-zague de baixo, perdeu o fundo, é só venda no dólar, né? Não preciso nem passar pelos 60, que está claro, né? As small caps, aqui, se romper esse topo, vai ter compra, né? A gente sabe, mas ele precisa que o mercado inteiro vá, que o Ibov vá, que o mercado puxe essa small caps para cima, né? Indo agora para os setores, nós temos aqui o setor financeiro, voltando aqui para o semanal, né? Que olha lá, nós estamos aqui nesse topo histórico, né, do financeiro, e ele pode romper a qualquer momento. Até o Banco do Brasil andou forte para cima essa semana, né? Então é aquele negócio, o pessoal gosta de andar na beira do precipício, né? Eu não gosto, eu prefiro, para mim, gerenciamento de risco é o mais importante. Você tem que se manter vivo no mercado. Para você conseguir ter resultados no longo prazo, o mais importante é você estar vivo, tá? O setor de materiais básicos continua nesse enrosco aqui, tentou subir, mas fez uma semana de baixa, né? Porque o minério de ferro deu aquela reagida, mas depois acabou voltando, né? O setor de utilidades está muito bonito, né? Tendência de alta clara, topo histórico, todos os ativos estão bonitos, são ativos que andam mais lentos, mas pagam dividendos, é um bom setor para você investir, né? O setor industrial ainda continua enroscado, a gente vê que a VEG está enroscada, né? O setor imobiliário está indo aqui, apostando no corte de juros, né? Também aqui não é topo histórico, mas está indo em direção ao topo histórico, né? Então está bonito, várias construtoras aí com gráficos bonitos, e o setor de consumo querendo fazer uma reversão. Vai depender aqui de corte de juros, né? Então já temos um fundo mais alto, o que nós precisamos aqui agora é romper esse topo para começar a reversão de tendência do setor de consumo, né? Sem corte de juros vai ser difícil isso daqui acontecer, mas se cortar juros, tem muitos ativos muito baratos que podem andar, né? Indo agora para os principais ativos
do Ibov, nós temos o Itaú, que essa semana aqui devolveu um pouco, né? Está aqui no topo histórico, mas devolveu um pouco. De qualquer jeito, assim, se romper, tem compra. A tendência é de alta, não tem o que falar, né? O Bradesco também teve uma semana aqui negativa, né? Mas olha, isso aqui pode ser só um pullback aqui, né? Uma sentida dessa resistência. E se ele romper aqui, tem compra no Bradesco essa semana, tá? A Sambi, mais feia, né? Bem lateralizada, complicado. A Sambi está dando só para fazer day trade, mas tem que tomar cuidado, tá? Já o Banco do Brasil, olha, fez uma bela de uma reação essa semana. Até coloquei aqui um Fibonacci, veja como essas coisas se conversam, né? Isso daqui foi a projeção exatamente deste pivô e agora ele está aqui no 50%, né? Então ele está vindo aqui para fazer o pullback. O normal, porque lembrando, o Banco do Brasil não é só o fantasma da Magnitsky e todas essas coisas, tem resultado também, né? O começo dessa queda aqui aconteceu por causa de resultado, né? O resultado decepcionou. Então, se ele vier aqui até esse patamar, pode dar uma venda bem bonita, tá? Independente de Magnitsky ou não. Eu estou de olho aqui, nessa região aqui dos 24, 25, para mim é região de venda de Banco do Brasil. Olhando aqui a Vale, ainda enroscada, né? Se ela conseguir se livrar dessa região, ela pode vir para os patamares aqui de 65, mas ainda não foi, né? A Petrobras também continua aqui feia, né? Ela marcou aqui esse topo, né? E está fazendo meio que um arredondamento aqui para baixo, né? E um arredondamento de topo, né? Deixa eu ver aqui. Ó, isso daqui é pelo gráfico semanal, né? E já fez pivô de baixa e tal. Então, assim, a Petrobras está com cara de que pode corrigir mais, tá? Se perdeu o fundo aqui. A B3, bem complicada, né? Uma consolidação grande aqui de muito tempo, não tem o que fazer. A VEG, olha, apesar de ela estar aqui numa região de bastante briga e de suporte, se perder aqui tem mais venda, tá? Não duvide disso daqui não, a VEG está passando aí por problemas. Obviamente o próximo destino seria aqui este fundo, tá? Mas eu não gosto porque é um ativo em tendência macro de alta que está sofrendo no momento. Então não gosto de vender VEG, né? Estou esperando aqui uma oportunidade para comprar, mas não tem nenhum sinal de compra, tá? Já a Magalu está fazendo a reação, né? Tem vários ativos aí que estão fazendo reação, mas isso daqui ainda é uma tendência de baixa, né? Enquanto ela não conseguir fazer esse pivô e isso daqui, eu não confio em Magalu, tá? Porque ela já fez várias retomadas aqui no meio do caminho, né? E ela sempre acaba devolvendo, né? Então, nós vemos aqui, olha só, parecia que ia, parecia que ia, parecia que ia, parecia que ia e não foi nenhuma das vezes, né? Então, a tendência ainda é de baixa na Magalu. E para finalizar, vamos ver aqui as commodities, né? Então nós temos o milho que ficou feio aqui, né? Tá com cara de bandeira de baixa, né? Isso aqui parecia que era um fundo aqui para compra, né? Acabou refugando, agora tem que esperar. Você tem aqui uma estrutura onde ele está fazendo fundos mais altos e topos mais altos, né? Mas é bem lateralizado. Então, assim, se perder isso daqui é preocupante. O milho precisa dar um sinal claro, um novo sinal claro de compra, senão não dá para fazer nada. O boi continua aqui nesse zigue-zague baixista, teve mais uma semana de baixa aqui, ainda tem mais para cair. A soja continua no mesmo patamar, ela tem que se livrar aqui dos 24 para conseguir reagir. E o café, que está aqui próximo desse topo, né? E fez uma alta bem forte e agora está aqui enroscando. Se ele se livrar disso daqui, né? Se ele romper os 500, tem nova compra no café, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar para vocês, espero ter ajudado. Esse negócio aí do TradingView, nós temos alguns gráficos que ficam um pouquinho diferente aí do Profit, mas é uma questão de ajuste de inflação, como a plataforma calcula, tá? Mas não muda nada em termos de decisão. Você não vai ter nenhum gráfico que está em tendência de alta e que ele vai estar na outra plataforma em tendência de baixa. Vai ser sempre a mesma coisa, pode ter alguma diferençazinha, mas não tem problema nenhum. Por exemplo, o dólar, aqui ele olha o dólar spot, né? Então, quando você olha o passado, ele olha realmente o preço que aconteceu.
não aquele preço que a gente olha no dólar futuro do Brasil, que faz a correção da inflação. Então, eu acho até melhor para operar, tá bom? Mas deixe seu comentário aí se você teve algum problema aí com o Profit no Brasil, com o Trading View no Brasil, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.